hoje o Almanac em Pauta vai tratar sobre energias renováveis e nós convidamos o pesquisador do Grupo de Desenvolvimento de Energias Renováveis da Universidade Federal, Sérgio Bittencourt, que vai bater um papo com a gente sobre esse tema logo depois do intervalo. Oi, eu sou a Vitória. Minha mãe fala que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível pra mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. Doe. Hoje nós trazemos aqui no Almanac em Pauta o pesquisador do Grupo de Desenvolvimento de Energias Renováveis da Universidade Federal, Sérgio Bittencourt. Pesquisador Sérgio Bittencourt. Boa noite, Sérgio. Boa noite, é um prazer estar aqui. Que bom ter aqui no Almanac. E eu queria começar até fazendo uma pergunta, voltando um pouquinho no tempo. A gente fala hoje de energia renovável, isso é um termo novo, mas energia renovável é uma coisa nova para a humanidade ou já há tempo se trata disso? As energias renováveis passaram a ter um enfoque maior a partir de que a energia termoelétrica passou a poluir muito, então passou a se ver a energia renovável como uma solução para esse problema. Essas energias renováveis, quais são? Eu penso assim, o sol, né? Hidrelétrica, água, ventos, enfim, explica melhor para nós quais são essas fontes de energia renovável. Bom, eu vou explicar a energia renovável e após o tipo de conversão. A energia renovável hidráulica, eólica e das marés é uma conversão mecânica elétrica. Como é que funciona isso? Por exemplo, na energia eólica. O vento incide na turbina, faz girar o aerogerador e aciona o gerador dentro do aerogerador que produz energia elétrica. Tipo um dínamo, uma coisa assim? Exatamente. Temos a energia solar, que é uma placa com material semicondutor. Com a incidência da luz, produz uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial produz a movimentação de elétrons. E que outros exemplos a gente tem? Tem outras fontes? Tem a biomassa, que é por combustão. Biomassa é, por exemplo, até o próprio lixo, digamos assim. Lixo orgânico. Tá. E algumas... Eu já ouvi falar que existem outros métodos, outras tentativas, outras coisas sendo criadas. Vem novidades de como fazer isso, com outras energias que podem ser renovadas? Por exemplo, as marés é o que eu queria citar de exemplo para você. Temos a geotérmica, que é mecânica também, que é através do vapor liberado pela água e pela terra do solo. Aí ela movimenta uma turbina, vai para o gerador e produz energia elétrica. Temos a das marés também, só que o custo é elevado, né? Alguém usa isso? Ou é só uma coisa experimental? Não. Tem países que utilizam isso, a França utiliza isso. Mas é uma energia cara. Sim. E essas fontes, você fala assim, elas são, na verdade, fontes inesgotáveis, né, Sérgio? Essas fontes renováveis. Essas, pelo menos, que nós citamos. Mas, além disso, que outras vantagens a gente pode considerar que a utilização disso traz? Elas não são exatamente inesgotáveis, porque dependendo da demanda de recurso e da capacidade de conversão, você vai esgotar ela, né? Mas as vantagens que ela tem
por exemplo, ela não polui, ela diminui a poluição ao meio ambiente e ela não produz o lixo radioativo, por exemplo, da energia nuclear. Mas por exemplo, o sol, o vento, isso são inesgotáveis. Então, algumas dá para dizer que é inesgotável? Não pelo sentido. Por exemplo, se tu colocar vários para fazer energia eólica, vários parques eólicos, vai chegar um momento que não vai ter mais parques eólicos disponíveis, então tu vai esgotar essa. Sim. E em fontes como a água, por exemplo, hidrelétricas, isso vale o mesmo princípio ou não? Ou isso está classificado de uma outra forma? A partir do momento vai ter rio, mesma forma, vai ter rios que não vão ter a capacidade de produzir uma energia limpa, né? Porque não é todo rio que tem a capacidade de produzir uma usina hidrelétrica, né? Uhum. Tem um estudo das Nações Unidas sobre o meio ambiente dizendo que se o Brasil usasse direito essas fontes energéticas, ele poderia economizar até 2 bilhões de dólares. O que está sendo feito para a gente conseguir ter à disposição tudo isso? Porque eu penso que se a gente faz essa economia, esse recurso pode ser até alocado na pesquisa, digamos assim, né? O que está sendo feito hoje para a gente poder aproveitar isso melhor? Bom, em termos de eficiência energética, independe se é renovável ou não, né? O foco aí seria na utilização pela população de uma forma eficiente da energia. E quanto ao custo, né, das energias, nós temos a energia hidráulica que já está num valor abaixo da energia termoelétrica. E a energia solar está caminhando para chegar ao semelhante à energia termoelétrica. Duas energias ou duas fontes fartas no Brasil, né? Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho que você falou da termoelétrica. Aconteceu agora essa situação toda no Japão e se viu que não só no Japão, mas muitos países do mundo dependem da energia termoelétrica, né? Energia nuclear. Como é que você vê essa situação? Assim, você, imaginando a situação, por exemplo, do Japão, teria uma alternativa que eles conseguissem diminuir a dependência de energias desse tipo por energias renováveis? Existe energias nucleares na Índia que eles já fizeram um sistema no solo que não permite essa trepidação causar todos esses estragos que ocorreram no Japão. Reatores mais modernos. Isso, reatores mais modernos. Porém é o seguinte, Jorge, a energia nuclear gera lixo radioativo. Esse lixo radioativo ele tem que ser muito bem isolado, tanto do meio ambiente como do homem, durante muito tempo. Então é uma dificuldade, né? Nesse parâmetro, não é uma energia boa de se utilizar, melhor seria utilizar as energias limpas. Mas tem alguma opção, no caso deles, tem alguma opção que eles poderiam adotar a médio e curto prazo para substituir toda essa energia que eles produzem em usinas nucleares? No Japão, teria que se fazer o mesmo estudo que foi feito na Índia para consolidar esta energia nuclear e talvez a energia eólica, ou biomassa, mas daí teria que fazer um estudo no Japão para saber que tipo de recursos eles têm, né? Sérgio, você como pesquisador do grupo de desenvolvimento, das energias renováveis na universidade, você vê como é essa situação, assim, até uma opinião mais pessoal tua, você vê que vai ser tratado com um pouco mais de carinho essa realidade agora, depois de tudo que aconteceu, ou vai passar isso e daqui a pouco está tudo igual como era antes? Olha, sinceramente, sempre que acontece um desastre desses, voltam os olhos para a energia renovável, né? Sim. A gente espera que desta vez e em outras que vão acontecer, em algum momento haja um investimento maciço nessa área. Mas não só na implantação, por exemplo, de um parque eólico, mas sim
no desenvolvimento de tecnologia nacional, por exemplo, para a construção de um aerogerador com tecnologia nacional? Não tem. Não tem. Porque isso não é só o gerador, isso tem toda aquela estrutura, né? Tem o corpo dela. A torre, tudo. Não temos tecnologia nacional. Tudo isso hoje é importado? Boa parte é importada. Temos uma ou outra pequena empresa, mas nós deveríamos desenvolver uma tecnologia nacional forte, né? Sim. Para não depender do mercado externo. Mas então você acha que vai haver digamos assim, uma visão do mundo, a gente vai poder considerar que vai ser tratado com mais carinho a questão da energia renovável agora com isso? Com certeza. Tá. Bom, e aqui, você vê o governo assim, ou o poder público de modo geral se envolvendo em criar novas políticas ou novos projetos? Você que está na área de desenvolvimento, enfim, está acontecendo? Não, está acontecendo. Estão sendo ampliados parques eólicos, estão sendo criados novos parques eólicos, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Mas o que eu volto a dizer é isso, né? Que nós deveríamos investir em pesquisa e desenvolvimento para produzir a nossa própria tecnologia. Tá ok. A gente está conversando com o Sérgio Bittencourt, aqui pesquisador da Universidade Federal, e a gente volta daqui a pouquinho, querendo saber um pouquinho, aliás, como a universidade está tratando a sua pesquisa sobre essa matéria. É depois dos comerciais. Oi, eu sou a Vitória. Minha mãe fala que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível pra mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. Doe. Almanac em Pauta hoje falando sobre energias renováveis com o pesquisador do Grupo de Desenvolvimento dessas Energias da Universidade Federal, Sérgio Bittencourt. E eu deixei para começar esse segundo bloco, Sérgio, para tratar exatamente como é que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, energias renováveis. A gente vê o pessoal fazendo parques eólicos, vê alguma coisa na imprensa, mas o Rio Grande do Sul está na vanguarda, está explorando isso, está levando isso para frente, ou a gente vai ver os outros passando na frente da gente? Nós necessitamos de mais investimento na área. A área eólica é a que mais está tendo investimentos. Temos o Parque de Osório, que inclusive está sendo ampliado. Ele vai se transformar no segundo maior parque eólico do mundo. Maior que no Nordeste? Porque no Nordeste nós temos parques imensos. Temos parques, mas vai ser o segundo maior parque eólico do mundo. Fortaleza, né? Que tem enfim, no Ceará, que são os parques. Sim, mas aqui em Osório vai ser o segundo maior do mundo em capacidade, né? De conversão de energia. Temos um parque eólico em Livramento e está sendo construído um em Tramandaí. Paralelo com isso, outros tipos de energias. Nós temos
espalhados pequenos painéis solares, e temos usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul. Muitas, inclusive, bem pequenininhas, que eu sei que são de cooperativas Exatamente, elétricas. Aliás, uma exatamente. característica muito do interior nosso. Exatamente. E isso aí faz diferença na hora da demanda. Por exemplo, a gente pega uma hidrelétricazinha lá de uma cooperativa no interior, ou esses parques eólicos, eles estão representando realmente para a demanda algo substancial? Que percentualmente, então, trocando a pergunta, isso representa o que para nós hoje? Por exemplo, um pequeno parque, uma pequena usina hidrelétrica, ela pode alimentar uma certa região ali de pessoas, Sim. não necessariamente um grande número de pessoas, como o parque eólico de Osório, que alimenta 650 mil pessoas, né? Mas para essas pequenas comunidades é interessante ter uma pequena central hidrelétrica. E essa energia chega para a indústria também? Ou é uma energia que, pela demanda dela, ela só serve mesmo para a área residencial? Para a área residencial. Não, a industrial continua dependendo de grandes fontes? A área industrial é feita por leilão. É feito por leilão. Mas o operador compra igual, o operador do sistema elétrico compra igual toda essa energia, ou isso é particular, essas redes que são feitas assim? Ah, particular. Ah, particular. tá. Não, tá. E, bom, e a universidade? Você está lá pesquisando, pesquisas importantes são feitas. Como é que a universidade está isso hoje, nessa pesquisa? Bom, o foco da universidade, por exemplo, nós, do Grupo GEDER, nós trabalhamos com componentes para aerogeradores. Qual é o nosso principal foco? É pegar um componente, testar materiais e processos que venham a aumentar a eficiência do gerador e diminuir custos. Paralelo a isso, nós temos o aerogerador que está sendo instalado no Morro do Osso. Na verdade, foi instalado esse mês. E isso que a gente pode dar uma olhadinha nas imagens agora. Exatamente. Interessante. A imagem dele já rodando. Vamos fazer nele um monitoramento remoto das variáveis de direção do vento, velocidade do vento e desgaste do freio. Ainda no departamento, sobre orientação do professor Leir Schaffer, são feitos em outros laboratórios também pesquisa na área. Tem um laboratório que produz placas solares com diferentes materiais e processos, e temos reciclagem de pilhas e baterias. E isso, hoje a gente pode se considerar em que nível de excelência, falando de Brasil, a pesquisa nossa aqui no Rio Grande do Sul, sobre essas energias? Olha, nós estamos a par com as grandes universidades, porque nós temos um aerogerador implantado, nós temos componentes que estamos visando a otimização de materiais, de processos. Acho que nós estamos bem a par do que está acontecendo. Quantos pesquisadores envolve esse grupo na universidade? Todo o departamento são aproximadamente 40 engenheiros. No nosso grupo são 7. 7. E isso, cada grupo, você falou, por exemplo, energia solar, energia eólica, isso é a divisão de vocês? Mas tem esses grupos que trabalham com energias renováveis, né? Ou que aplicam as energias renováveis, e claro que tem os grupos, por se tratar de um departamento de materiais, que trata, por exemplo, apenas de forjamento ou de estampagem de chapas, que aí não tem a ver com energias renováveis. Tá. Eu não sei se isso, até você vai me corrigir agora, mas nós temos também essa questão do biocombustível, né? O biocombustível pode ser considerado como energia renovável? Pode. Ele pode. O problema do biocombustível no Brasil é o seguinte, é que o bioetanol, que é mais utilizado, a matéria-prima dele é a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar produz açúcar e álcool. O preço do mercado de álcool, do açúcar está altíssimo. Então, e do álcool também. Mas exatamente, porque do açúcar está altíssimo, os produtores preferem produzir o açúcar.
como eles preferem produzir o açúcar, consequentemente o do álcool sobe. Mas é só desse biocombustível, porque eu já ouvi falar de várias outras formas. Nós temos, por exemplo, a mamona, né? Sim. Tem outras formas de fazer. E por que essas culturas não são desenvolvidas, já que a gente tem tanto espaço para poder produzir isso aí? É que aí depende da característica agrícola de cada país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles produzem... De milho, né? De milho, exatamente. Aí depende de cada país. Vocês pesquisam alguma coisa nessa linha também? O grupo de vocês trabalha desenvolvendo novas fontes desse tipo? De biocombustíveis? Biocombustível. Não, a gente trabalha nesse sentido com revisões bibliográficas, etc., mas não trabalhamos exatamente com biocombustíveis, exatamente porque o departamento de materiais, ele visa otimizar materiais e processos de materiais, né? Não, por exemplo, de plantações, etc. E por que eu não sei, aí você pode me ajudar, se existe também alguma forma, o seu próprio governo estimula, porque a gente está falando de biocombustível, a gente sabe que existe biodigestores, é isso? Uhum. Acertei? Isso não é uma coisa que poderia ser levado, inclusive, para comunidades do interior? Você poderia ter no meio agrícola, de repente, isso. Afinal, eles produzem matéria-prima com o resto de plantação, esse tipo. Por que isso não acontece, Sérgio? Isso é terrível. O Brasil produz muito lixo orgânico. Pois é. Que poderia ser destinado para a biomassa, mas por falta de investimento e tecnologia, acaba não sendo investido. E aí gera esse problema de todo esse lixo orgânico que vai para lixão, que vai para... Mas aí eu quero pegar um pouquinho no teu pé. Você falou agora de tecnologia também, né? E essa tecnologia, nós temos ela para produzir isso, ou isso ainda também está num processo de pesquisa como o trabalho que vocês fazem? Está no processo de pesquisa, tanto que existem 2 projetos já instalados no Brasil de biomassa, e os 2 são no interior de São Paulo. Mas isso já não é uma tecnologia mais ou menos consolidada? Por exemplo, em Israel eles usam isso e em outros lugares. Já não estaria pronto, só adaptável para a nossa realidade brasileira? Talvez uma questão de custo, enfim, não? É que aí depende do interesse geral do governo. Essa pergunta a gente não vai conseguir responder aqui agora. Exatamente. Mas, enfim, você acha factível que isso poderia, ou pelo menos isso tem preço, há condições de elevar? Seria uma alternativa também de utilização? Muito viável. E além dessa, já que eu citei o caso dessas economias de pequena renda, isso não tem também como ter uma energia eólica que sirva a isso? Esse projeto que vocês mostraram, inclusive agora aqui, isso não poderia ser utilizado para essas economias pequenas do interior, por exemplo, na agricultura? Sim, é utilizado. Não, mas a gente vê muito pouco isso, né? Não existe eu não conheço, pelo menos uma fábrica, não existe isso que mova para levar para o interior. Sim, existem, por exemplo, biodigestores que são usados para resíduos agropecuários, existem pequenos aerogeradores que alimentam lugares distantes, que não chega à rede elétrica, mas isso poderia ser otimizado, né? E você acha que depois de tudo isso que a gente falou, tá? Nós falamos de várias energias aqui, muitas coisas ainda que estão por vir, né? Uhum. Você acha que tem condições de a gente conseguir, com algum tempo, trocar nossa matriz energética ao ponto de poder converter nesse tipo de energias renováveis? Ou a gente vai sempre depender do carvão, do petróleo? Como é que funciona? Nós sempre vamos depender para a complementação da termoelétrica, do carvão e do petróleo, sempre. Porque certos lugares não possuem ventos disponíveis para te fazer um parque eólico. Certos lugares não possuem um rio que tu possa fazer uma usina hidrelétrica. Mas o que é o foco, acho que mundial? É utilizar ao máximo possível as energias renováveis e complementar ela com as termoelétricas e utilizando aí filtros modernos que poluam menos o meio ambiente.
Em que escala a gente pode dizer que hoje o mundo, ou nós aqui então mesmo, estamos utilizando essas energias renováveis? Tem muito ainda para aproveitar? Tem muito ainda para aproveitar. Você consegue dizer assim, o que nós estaríamos engatinhando hoje na utilização disso, ou já temos assim lugares bem avançados na utilização? Em termos de energia eólica, nós não estamos mais engatinhando, mas nas outras energias estamos engatinhando. Sérgio, o que vem agora? O que são as pesquisas novas? O que vocês estão desenvolvendo, que é o nosso futuro aí, lá no grupo de pesquisas, enfim, de energias renováveis da Federal? Bom, especificamente, o gerador, este gerador que produz energia elétrica, nós estamos utilizando uma técnica para a produção dele que se chama metalurgia do pó. E essa técnica, você vai utilizar como material o ferro magnético. Ele vai aumentar muito as propriedades magnéticas do rotor, vai aumentar a eficiência e diminuir o custo. Isso na questão eólica. E em outras fontes? Nas outras fontes são no departamento, né? Isso. Há uma atividade com painel solar, que é utilizado por estampagem incremental, que tende a aumentar também a eficiência do painel solar, e a reciclagem de pilhas e baterias, que obviamente gera menos resíduo. Reciclagem. Sérgio Bittencourt, que bom que você veio aqui esclarecer isso tudo aí pra gente aqui no Almanac em Pauta. Obrigado pela sua presença aqui. O prazer foi meu, muito obrigado. Ok. Bom, você pode assistir essa entrevista nas reprises do seu canal ou no nosso site, almanacimpauta.com.br. Até nosso próximo encontro. Boa noite.